A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, a gente vai fazer a leitura aqui da circular número 182/2024 da Congregação Cristã no Brasil. Essa é a circular que leva por título A Salvação é Universal. Bom, segundo a leitura que a gente observa, nessa carta, ela tem um tipo de escrita muito parecida com os discursos e as pregações do ancião Luiz Carlos de Viçosa. Então vamos partir do pressuposto que tenha sido realmente ele que tenha escrito estas circulares. Como a gente conhece as pregações do Luiz Carlos de Viçosa, as últimas pregações que tenham sido feitas, ele tem feito ataques ferrenhos contra as igrejas reformadas, e sobre a teologia reformada. E aqui a gente vai ver uma carta falando sobre a teologia reformada, sobre que as igrejas reformadas acreditam e pensam. Ou seja, é uma circular que não tem nada a ver com o conteúdo da Congregação Cristã no Brasil, é uma circular que não responde às questões da Congregação Cristã no Brasil, mas que parece mais uma circular sendo usada para alfinetar e atacar outras igrejas. O que me parece aqui que o caráter de uma circular é uma comunicação interna, mas o que me parece aqui é que está sendo um documento que ele está usando para atacar outras igrejas, Porque o assunto real dessa carta aqui, e nós vamos ler, e isso vai ficar nítido, mas para quem conhece um pouco da teologia reformada, a gente vai entender que aqui o que se trata nessa carta é sobre expiação limitada ou expiação ilimitada, tá? Coisa que o CCBano não entende, não sabe nem o que quer dizer isso, mas é o que o Luiz Carlos está preocupado nessa carta, tomando uma posição teológica. Então, o Luiz Carlos está jogando a CCB em uma linha, em uma posição teológica. E aqui essa carta que ele coloca, ele está defendendo aqui a expiação ilimitada, Então, vamos ler aqui a carta. Reuniões Gerais de Ensinamento, RGE 2024. A salvação é universal. Caros irmãos, a paz de Deus. A salvação é universal, no sentido de que é oferecido indistintamente a todo e qualquer ser humano. Ou seja, aqui ele já toma posição, já na primeira linha do primeiro parágrafo, dizendo a expiação é ilimitada. Então, para quem conhece um pouco já sabe, essa carta, na verdade, é um posicionamento contra as igrejas reformadas. Segue a leitura. Tendo como único pré-requisito a fé genuína em Jesus Cristo. Quem crê nele e aceitá-lo como exclusivo, pessoal e suficiente remedor será salvo. Aqui vale a primeira observação. Aqui ele aponta como é que eu posso dizer? Um argumento teológico que significa Jesus é único e suficiente Salvador, ou seja, único e ele é suficiente Salvador, ou seja, eu sou salvo apenas pela fé em Jesus. Só esse trecho aqui, que eu acabei de ler, quem crer nele e aceitá-lo como exclusivo, pessoal e suficiente remidor será salvo. Só nesse trecho aqui o Luiz Carlos está entrando em contradição, porque ele diz, tem vídeos dele aqui, que não é só pela fé que você vai ser salvo, tem obras que você precisa estar fazendo. Esse texto aqui é um texto, ou seja, é uma passagem aqui que a CCB sequer nunca menciona. Jesus é o único suficiente Salvador, porque é uma igreja que na verdade acredita em salvação através das obras, ok? Então você vê que esse texto aqui, ele está sendo arranjado aqui para dar uma cara de que a igreja da congregação é uma igreja bíblica, mas isso aqui não representa, na verdade, de fato, o que o CCBano e a igreja da Congregação Cristã no Brasil, ela acredita de verdade. Aí ele segue dizendo assim, e dela não se apostatar. Jesus morreu por todos os homens a fim de limpá-los e resgatá-los da maldição do fogo eterno, todavia nem todos serão salvos. Bom, aqui ele fala sobre um pré-requisito para ser salvo, ou seja, antes que você seja salvo, tem alguma coisa que você precisa ter para ser salvo. Então ele vai falar ali, sobre o pré-requisito. Ele fala o pré-requisito, mas ele não fala, o que. É estranho isso, porque isso não existe na Bíblia, tá? Esse negócio de pré-requisito para salvação, isso não existe na Bíblia. É uma cunha que ele está enfiando aí
né, para poder criar uma narrativa própria dele ou da congregação cristã no Brasil, né? E eu queria saber da onde que ele tirou esse negócio de pré-requisito para a salvação. Outra coisa também, que dentro desse texto que complica a CCB, a congregação cristã no Brasil sempre falou para todas as pessoas que essa graça não é para quem quer nem para quem corre atrás, mas é para quem Deus usa de misericórdia. Então, nesse próprio texto, né, da congregação cristã no Brasil, que está na Bíblia, e agora eu não me lembro se é em Hebreus, que está falando assim: assim, pois, isto não depende do que quer e nem do que corre atrás, mas daquele a que Deus se compadece. Eu acho que está escrito exatamente assim: a quem Deus se compadece, né? E eu acho que está escrito em Hebreus, tá? Aí você confere lá. Então, irmãos, fica estranho, sabe? Você vê que essa carta não representa a congregação cristã no Brasil, né? E aqui ele fala que tem que ter um pré-requisito, né? E a salvação é aberta a todos, aquele a quem quiser pode vir. E a Bíblia diz que não é para quem quer, nem para quem corre atrás, mas é para quem Deus. Vamos ver? Segue a carta. Isso se aplica pelo fato de seu sacrifício valer somente para aqueles que nele creem, recebendo pela fé em seu nome a graça salvífica em si mesmo. Isso é justo, pois o preço pago pela salvação foi elevado demais para ser desprezado. Custou a vida e o sangue de seu filho, aliás, do Filho de Deus. Cristo, deixando a sua glória divina, desceu do mais alto céu para as partes baixas desse mundo, se fazendo semelhante aos homens para cumprir a missão de resgate das almas perdidas. Quem crê em Jesus Cristo recebe a justificação da salvação pela fé, mas quem não crê recebe a justiça da condenação por tê-lo rejeitado. O maior erro da humanidade é rejeitar e desprezar Jesus Cristo e a sua santa palavra, pois esta escolha não deixa mais alternativa senão a da condenação eterna. A primeira coisa aqui que a congregação nunca pregou isso aqui. Eles não pregam. Eles não pregam nem que a santa palavra é a palavra de Cristo ou a palavra das Escrituras, mas a santa palavra lá é a palavra que os anciões pregam, tá? Outra coisa também, o CCBano nem sabe o que quer dizer esses termos teológicos que supostamente o Luiz Carlos está usando aqui. São justificação pela fé, graça salvífica, justificação de condenação. Eles não sabem coisas básicas sobre o que é obra de Deus, palavra de Deus. Não sabem sequer se estão salvos, gente. Eles não têm ideia, porque eles não acreditam que, como diz lá em cima que ele escreveu, Jesus é único, suficiente Salvador. Se ele é único, suficiente Salvador e você creu de verdade nele, você está salvo. Mas o CCBano não acredita que está salvo. Por quê? Porque a salvação é por obras e a obra tem que ser pesada no último dia. Cargo não salva ninguém, nem ser novo, nem ser velho, nem ser o que preside, o que atende. Quem salva é as obras de cada um. Quem salva é as obras de cada um. Quem salva é a vida de cada um e o temor que tem a Deus e que se deve a Deus. Tem que colocar na balança naquele dia para ver se vai ser salvo. Entendeu? Então, sabe, escreve muita coisa que é por engodo para ficar bonito, mas que não representa de verdade a igreja da congregação cristã no Brasil. Vamos continuar aqui, ó. Tudo começou com ele e terminará nele, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo e de todas as coisas. Por isso, a redenção não é dependente nem mérito de nenhuma denominação religiosa. Tampouco depende do que e de quem quer que seja. Ou seja, está contrário à própria CCB, que ela se auto-intitula graça e logo, né, as pessoas dependem dela para ser salvo. O ancião Cláudio Marsola pregou nesses cultos online, a congregação não é religião. Olha só que ponto, a idolatria é tão grande que sequer ele admite que ela é uma religião como qualquer outra. A congregação não é religião, ela é a graça de Deus. A congregação é a graça de Deus. Isso aí é a crença CCB. Essa fala sim representa o que é a CCB. E segue aqui. Somente pela obra magnífica realizada por Jesus Cristo e consumada na cruz do Calvário, o ser humano poderá se livrar de um destino irremediável, lamentável, terrível nos abismos eternos.
Então aqui ele está falando mais uma vez que a salvação vai se dar apenas pela salvação em Jesus Cristo. O que é uma contradição muito grande. O Luiz Carlos de Viçosa já falou aí que graça imerecida é uma palavra tola e que aquele que acha que vai ser salvo somente pela fé está enganado, porque se você não tiver obras você não se salva. E agora ele tenta fazer esse discurso, ou seja, esses camaradas são incoerentes. Falam uma coisa na pregação, escrevem outra coisa. Não dá para acreditar nesses homens. Não dá para confiar nesses homens. Você vê que, na verdade, tudo para eles não passa de um discurso de momento. Ou seja, conforme o momento eles falam o que bem parece bom, mas mudam logo depois. Graça ao Espírito de Deus vive em você, te agitando, te arrancando da mão do pecado. É te empurrando na direção do céu. É te fazendo orar pelo seu irmão, pela sua irmã. É levantar de madrugada, orar para um ministério. É levantar de madrugada, orar para um ministério. Para sua filha, para o seu filho, para o seu vizinho. É gritar socorro aonde tem poder. Pode ser o homem mais iluminado do mundo. Irmãos, não basta. Nós temos que ser santo. Nós temos que ser santo. Quantas vezes o inimigo ficou envergonhado? O Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. O Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. O Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. Então fica aqui, tá? Essa contradição aberrante. Aí segue aqui, ele está falando. Essa dádiva celestial, a graça maravilhosa, salva o crente da abominação, justificando-o, conduzindo-o à vida eterna. Aí ele cita aqui Efésios 2:8 e Tito 2:11. Jesus Cristo abriu-nos a revelação da palavra e por ela, mediante a fé, franqueou, olha aqui, são palavras típicas do Luiz Carlos de Viçosa, franqueou, né? Ele franqueou a todos o acesso a Deus, enviando-nos o Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado com o propósito de perdoar os nossos pecados, nos unindo com Deus. Aí ele traz aqui, aí ele complementa. Por essa razão, na cruz, o Filho de Deus consumou uma obra de reconciliação, unindo os homens fraternalmente, tornando-os irmãos, e unindo os homens com Deus em seu Filho, o plano espiritual, tornando-os filhos de Deus por adoção. Aí ele traz um texto de Romanos 2:8-29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí ele traz também João 1:12. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Segue a leitura. O Senhor morreu por todos, tanto para os que hão de se salvar, quanto os que hão de se perder. A constituição desses dois grupos, salvos e perdidos, é consequência da aceitação ou negação ao chamado espiritual, exercido livre e individualmente, por parte de cada ser humano, e jamais resultante de uma suposta limitação da graça redentora de Cristo. Bom, essa parte da limitação, gente, não conheço muito bem, mas eu vou dar aqui o meu pitaco, que é uma bobagem que o Luiz Carlos está falando, que nem a congregação acredita nisso, porque eles sempre disseram, a graça não é para quem quer, para quem corre atrás, mas é para quem Deus usa de misericórdia. A limitação está falando aqui que Jesus foi oferecido a todos, mas não todos vão aceitá-lo. Ou seja, Deus é quem vai escolher. Deus é quem vai dizer se te aceita ou não te aceita. Isso vem da parte de Deus. É Deus quem vai determinar ali aqueles que hão de crer, porque Ele vai colocar nessas pessoas o dom da fé. Deus vai dar a fé para essas pessoas. Não foi vós quem me escolheste, foi eu quem escolhi a vós como ovelhas do meu aprisco. Então você está entendendo? É isso que significa limitado. Salvação, expiação limitada é porque Deus escolheu aqueles que Ele quer, aqueles que Ele ama. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, aqueles que o Pai me deu virão a mim. Aqueles que o Pai me deu. Então fica difícil contradizer essas passagens bíblicas, né? Aí segue dizendo aqui, o apóstolo João manifesta que Deus ama a todos as pessoas e deseja salvá-las, bastante para tanto acatarem o chamado do Evangelho.
é óbvio que está falando aqui, né, que Deus deu o Filho a todos, mas a reação desses todos vai depender de Deus, ok? Então vamos ouvir aqui, ler, né? João 6:29. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aliás, João 3:16-18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus respondeu e disse-lhes em João 6:29. A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Essa é a passagem bíblica que a gente mais falou nesse canal aqui, justamente para poder mostrar para você sabendo que a obra de Deus é Cristo, é o sacrifício de Cristo, é o plano de Deus para a salvação. Essa é a obra de Deus e aqui Jesus deixa isso explícito e claro, né? Quando eu falei isso, me xingaram aqui, mas aí tá aí agora na circular. Vamos ver se você sabendo agora entende que a tua igreja não é obra de Deus coisa nenhuma. Ela não passa de mais uma denominação igual às outras, que inclusive, ao meu ver, é uma péssima igreja porque tem muita heresia. Vamos continuar a leitura aqui. O Senhor é o Cordeiro sacrificado para a remoção dos pecados de todos quantos desejarem. A salvação, pois, aí segue dizendo aqui, ela é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2:2. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Uma coisa que não tem na CB é a liberdade. O povo sequer pode escrever no chat dos cultos online. As pessoas, se questionar, se fizer pergunta, já é considerado rebelde. Tá? Então tá aqui uma frase bíblica que vocês deveriam, né, estudar um pouco mais sobre ela e quem sabe ela entrasse no coração de vocês. Estou falando da cúpula da CB. E aí segue aqui a escritura, a leitura. Convenhamos que não haveria sentido algum na condicionante contida neste título, se com a tua boca confessares e com teu coração creres. Caso tanto a confissão quanto a crença fosse uma posição arbitrária e unilateral do Altíssimo, aqui se percebe, por um lado, a responsabilidade humana em crer na palavra de Deus, por outro lado, a abertura divina em acolher a todos quantos receberam a verdade do Evangelho. Afinal, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aí ele traz aqui Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E aí ele fala mais, como se percebe no convite divinal, segue, que é João 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E assim se lê, né? Ou seja, é a leitura da carta que está falando. Assim se lê. Aí, Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São verdades, ele está colocando verdade, ele está colocando trechos da Bíblia daqui, mas que na verdade essa circular não representa a CB. Aliás, o senhor Luiz Carlos, que eu acredito que seja ele que tem escrito isso aqui, ele está trazendo aqui uma linha teológica para dentro da CB que a CB não tem. A CB, aliás, não tem linha teológica absolutamente nenhuma. E aí eu quero ver depois os discursos e as pregações da Congregação Cristã no Brasil, que a gente vai acompanhar elas, né? E eu vou querer acompanhar para ver se eles vão se manter nessa linha teológica que ele está apresentando a CB. Então, o Luiz Carlos está forçando a CCB a tomar uma linha, um caminho teológico, coisa que a CCB nunca teve, porque é um emaranhado de crenças dentro da CCB. E aí ele segue dizendo aqui, novamente, em tudo isto, porém, de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Uma outra vez, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, 1 Coríntios 15:22. Ou seja, todos quantos aceitarem o Evangelho serão vivificados, pois para Deus não interessa
se alguém se perde. Aliás, se alguém se perca. Conforme lemos na carta de Pedro, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, né? Segundo Pedro 3:9. E aí segue para a conclusão da carta. Concluímos afirmando que todos os vivificados pelo Evangelho receberão virtude suficiente para conservá-lo em uma vida santificada, firme e fiel, que é a condição para se estar em Deus. Logo, alguém pode provar para si mesmo sua condição em relação à sua eleição. Observando se o seu andar é pela fé em santidade. Observando o seu andar é pela fé em santidade. Quem está em Cristo e o Espírito Santo faz morada nele, está na luz e suas obras necessariamente refletirão essa verdade. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciões mais antigos. Bom, tá aqui, irmãos, né? Uma carta totalmente estranha, esquisita, não sei por que tratar esse assunto na Congregação Cristã no Brasil, ou seja, fica ao meu ver que essa carta na verdade não é para falar com o CCBano, essa carta não é para falar nada ou instruir nada, mas para ficar dando resposta para outras pessoas que estão de fora da Congregação Cristã no Brasil. Ainda que ela leva a alcunha de circular, que é comunicado interno, esse é o significado de uma circular, ele está na verdade aqui fazendo um documento para estar falando ou respondendo teólogos e pessoas fora da Congregação Cristã no Brasil. Mas isso aqui não resolve em nada os problemas da CCB, as heresias que vocês falam e muito menos as contradições bíblicas e a hipocrisia, como o senhor Luiz Carlos demonstra nessa carta. Já pregou por aqui que a salvação é pelas obras, e aqui ele fala nessa carta que a salvação é unicamente pela fé em Jesus. Dá para acreditar nesses homens? Não dá, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora estão falando outra. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.